Bom, existe um problema mundial, que é o fato de que o uso de agrotóxicos e também o crescimento das monoculturas está exterminando várias espécies de abelhas. E as abelhas, vocês sabem, são essenciais, né, para manter a biodiversidade, para polinizar outras plantas, enfim, para manter a reprodução do ciclo de vida no campo. Mas elas estão sendo ameaçadas. Agora, no Brasil, a boa notícia é que existe uma série de espécies nativas, que são as melipônias, que produzem um mel delicioso e que estão sendo resgatadas por pequenos produtores para, enfim, trazer de volta para a gente, né, esse sabor, esse paladar e a saúde que esse produto pode nos proporcionar. Para falar disso, a gente vai primeiro ouvir um especialista no assunto, que é o Jerônimo Vilas Boas, que é um ecólogo, especialista em abelhas e que nos deu esse depoimento. O que falta para o Brasil comercializar e valorizar o mel de abelhas nativas são políticas públicas adequadas à escala artesanal da meliponicultura. No Brasil, né, onde reina o agronegócio, tudo aquilo que é produzido de forma artesanal é tratado de forma marginal. Enquanto os criadores de abelhas não tiverem condições de cumprir condições de infraestrutura e logística para colocar os produtos no mercado, o mel de nativas vai continuar sendo raro. A gente só valoriza um produto que a gente conhece e para a gente valorizar ele precisa estar disponível. E o dia que a gente conseguir isso, todo mundo se beneficia, né? Os consumidores que vão ter acesso a um produto incrível, os criadores de abelhas que vão conseguir viabilizar os seus pequenos negócios e as abelhas que terão, né, que seguirão sendo resguardadas por seus guardiões. Bom, essa valorização desse produto já está sendo feita na prática, por exemplo, por empresas que já estão comercializando os méis dessas abelhas nativas. A gente vai ouvir agora o depoimento de um desses produtores, ou uma dessas produtoras, que é a Márcia Basile, da MB Mel de Terroir. O Brasil é o país que tem os meles mais preciosos, melhores do mundo. Sim, é isso. E quando eu falo melhor mel, vamos lembrar que a gente está falando de dois mundos. O mundo da apis e o mundo dos meles de abelhas nativas, ou melíponas brasileiras. Por quê? Por que o Brasil tem essa diversidade grande? Por que o Brasil tem os melhores meles do mundo? A resposta é muito simples. O Brasil é o país com a maior diversidade de biomas. E essa diversidade se reflete nos meles. São preciosos, são diversos, são florais. Os meles de abelhas nativas são ácidos, menos estruturados, mais complexos. Tudo isso traz uma riqueza para os nossos meles que nenhum outro país do mundo tem. E quando eu afirmo isso, gente, é porque eu provei mel do mundo inteiro. Eu recomendo. Bom, eu já provei esses méis, eu não sei bem porquê, mas os produtores de mel de abelha nativa gostam de usar o plural meles. Virou uma moda. Não, segundo o dicionário Wise, você pode chamar de méis, os mais velhos como eu chamam de méis, e os produtores chamam de meles, mas seja como for, eles são deliciosos, né? Eu tenho, não sei se você já experimentou, Álvaro, mas é impressionante, eles são mais perfumados, são mais leves, são mais versáteis, né? Mais florais. Do que os méis das abelhas apis, que são as abelhas tradicionais de mel no Brasil e no mundo, que são as abelhas africanas, né? E outra coisa, as abelhas brasileiras não têm ferrão, essas abelhas nativas, né? Então elas são amigáveis, não dão medo e dão um mel delicioso. É esse tipo de mel que você usa no cuia, por exemplo? Hoje em dia eu só uso de abelha nativa e graças ao Jerônimo e à Márcia que eu conheço esses méis, eles que me apresentaram, eu já visitei tanto as comunidades que produzem o mel de uruçu amarela no Espírito Santo, por comunidades indígenas, o Tupiguá. Agora lançou um mel de uruçu amarela maturado, ou seja, então tem um fermentado mais pronunciado, floral, enfim, é muito, muito rico, né, do ponto de vista do paladar, assim. E a Márcia, enfim, também fui na fazenda e eles estimulam também vários pequenos produtores de mel de abelha nativa, o mel de abracatinga. Eles são super importantes nessa cena. Não, é impressionante, são dezenas ou centenas de tipos de abelha nativa que a gente desconhecia
Mais de 300. E cada uma, que normalmente com a abelha africana, a Apis, o mel já é maravilhoso, o mel é uma coisa saudável, né? E mesmo o mel tradicional da abelha africana também tem nuances de paladar, né? Porque dependendo se ela poliniza uma árvore ou outra, tal. E então já começa que o mel faz bem, né? O Álvaro é um consumidor compulsivo, aliás, de mel. Eu sou praticamente doente, né? Porque eu bato uma mistura de manhã, até pela minha idade, 65 anos, então eu bato uma mistura que vai alho, vai gengibre, vão frutas e vai mel. Porque se não tiver mel para realmente acabar dando um sabor mais adocicado, fica muito difícil. Agora, a gente tem que pensar, né? Se a Amazônia tem o maior bioma do planeta, consequentemente, a biodiversidade do país pode fazer com que as abelhas tenham realmente a alimentação adequada e principalmente aquilo que você falou, né? O pólen, a questão do pólen que é extraído das flores. Quantas flores existem no Brasil? Realmente, nessa relação aí da argumentação, sem dúvida alguma, o mel nacional é superior ao outro. A gente tem a maior biodiversidade, né, do planeta, né? Então, assim, natural que tenha tantas abelhas, que tenha... a gente não explorava, né? A gente que não... na verdade, indígenas, né, e povos originários usam como medicina. Não só os indígenas brasileiros, os indígenas do resto do mundo também, sem né? dúvida, Quer dizer, sim. em qualquer lugar do mundo, o mel é um dos primeiros alimentos do homem, como o alho é o primeiro antibiótico do ser humano. Então, ali o mel faz uma diferença grande na sua saúde. É que o africano a gente domesticou mais rápido e ela tem uma produção maior. E aí os nativos, né, do Brasil têm uma produção um pouco... mais restrita. Mais restrita. É um mel menos viscoso, mas enfim, a gente encontra mel no sertão, a gente encontra... Elas dão o seu jeito, né, de polinizar. E é bonito que agora com essa redescoberta, né, desse mel brasileiro, nativo, empresas como a própria MB e outras, elas fazem caixinhas de abelha que você pode deixar na sua casa, elas não têm ferrão, não vão machucar ninguém. Você deixa na sua casa, no seu restaurante, em qualquer lugar. Não é o suficiente para produzir mel para você consumir. Quer dizer, a produção é pequena. Sim. Mas o fato delas estarem ali, elas estão polinizando o mundo, o seu bairro, né? Estimulando, exato, que não tenham mais. Outras vão fazer outra colmeia. Enfim, eu tenho uma que estou para abrir a caixa, inclusive. E você falou até com relação à medicina, né? O mel já foi usado, inclusive, para curar ferida de guerra, né? As feridas, você colocava o mel em cima e ele tem o poder da cicatrização. Sim. Não, mas isso eu acho que desde as guerras greco-romanas, né? Não, isso é uma coisa antiga. Desde a pré-história. Desde a pré-história. O mel sempre foi encarado como... que é o melhor dos mundos, né? É bactericida, é antibiótico, é não sei o quê, faz bem para a saúde. Sim. E é delicioso. Quer dizer, o que mais você quer, né? Porque muito remédio, em geral, é ruim, né? Remédio tem gosto ruim. Sem dúvida. No máximo, tem gosto de framboesa falsa. Eles põem umas porcarias, vocês tomam antibiótico com gosto de menta. Aí você dá vontade de morrer de vez. Né? Você dá vontade de morrer. Não, e o mel é um remédio que ainda por cima é gostoso, saudável, né? Não, e pode fazer pratos interessantíssimos, Josimar. Assim, isso é o mais interessante pra gente, né? Puxando a sardinha pro nosso lado. A gente pode, enfim, fazer desde pratos salgados e doces. Já fiz vinagrete, já recheei bombom com pólen de uruçu amarela, que ficou incrível. Enfim, realmente é um negócio a ser explorado e tem inúmeras possibilidades, assim, infinitas, provavelmente. Bom, mas uma vez mais, a questão também não é a gente falar assim, é melhor o mel brasileiro nativo do que o mel da abelha africana, inclusive porque o mel da abelha africana que se faz hoje no Brasil é brasileiro também. Sim. Que hoje exige, as abelhas africanas estão por todo o território, o mel tradicional que se faz aqui é de abelha africana. E, na verdade, é uma questão de saber qual é o melhor, qual é o pior, mas é abrir os olhos para a riqueza, né, de variedade de opções que a gente tem. E, no caso, essa abelha nativa brasileira, né, dessa família das melipônias, que são um monte de espécies, assim, é uma coisa impressionante, a quantidade que a gente ignora. Jataí, uruçu amarela, canudo.
Interessante que ela é diferente, quer dizer, ela é um mel menos viscoso, eu acho que ele é mais aromático. Mais floral. Então, dependendo do uso do que você vai fazer, é ótimo você ter essas outras opções. Sim. E na real, o mel, digamos assim, mainstream no Brasil, da grande indústria, está hoje, usa abelha africana, porque é mais produtiva, inclusive, né? Mas fica esperto, porque tem coisa no Brasil que a gente às vezes não sabe, e o caso do mel, ao contrário de outras coisas que a gente já falou, como o vinho, que já está mais conhecido, isso pouquíssima gente sabe, que tem um mel de uma abelha nativa que não tem ferrão. Tem umas que são minúsculas, né? São minúsculas, você quase mal pode ver. Jataí é bem pequeno. E que pode virar animal de estimação em casa. Se você tiver uma caixinha... Isso foi bem pensado. As crianças podem ir lá brincar, não tem problema nenhum. E elas ainda não A dão uruçu esse mel. amarela, ela não pica e nem dói, mas ela dá uma mordidinha, assim. Então, ela dá uma... Se tiver filhos pequenos, evite a uruçu amarela. ela dá uma... É que eu fui lá com o Jerônimo, ela mordeu meu olho. Tipo, aqui em cima, assim, aí me incomodou, mas é isso. Mas uma coisa que eu achei interessante das pessoas tentarem descobrir é de onde vem, quem que produz, quem a gente beneficia quando... se alguém também, né, que estimula a biodiversidade, enfim. É interessante saber de onde vem, né, sempre. Porque isso, em geral, são pequenos sitiantes, são pequenos produtores. E tem empresas que compram desses pequenos produtores, né, para poder comercializar, então termina ajudando, é um ciclo econômico positivo, né? Assim, virtuoso, né? Que a gente tem que incentivar no Brasil, né? E com poder de cura também, né? E isso realmente faz uma diferença, na minha opinião, bem significativa aí. Sim, O mel faz uma diferença muito grande na vida. E para a saúde e para o paladar, né? E no caso também agora, talvez, para a economia popular, né? Dos pequenos sitiantes, pequenos produtores, né? Bom, mais um assunto assim, que não vai se esgotar tão rápido, pelo menos não tão rápido quanto o nosso bloco se esgotou, mas daqui a pouco a gente vai voltar para falar de um assunto totalmente diferente, que é a cozinha italiana, mas também de um produto brasileiro, que é a cozinha italiana do Brasil, que é outro departamento sobre o qual a gente vai conversar já já. Fica ligado.